Muito bem, pessoal, estamos ao vivo e a cores em alta definição, né? Dia 2 de agosto, começando agosto, com o meu querido amigo Marcelo Ranudi. Eu posso chamar de amigo porque é realmente uma pessoa incrível, uma pessoa que sempre reconhece o nosso trabalho, que sempre apoiou o nosso trabalho. E eu hoje confesso, Ranudi, que eu estou me sentindo aqueles apresentadores de televisão. Por onde anda Marcelo Ranudi? E a gente encontrou o Ranudi. Ó, ele trabalhou bastante tempo na XP, então ele é um ex-XP hoje, mas que agora volta com bastante coisa na cabeça, com bastante projeto, como se diz, né? No seu auge da sua juventude, cabelo crescendo, aí, ó. Cabelo crescendo, resolve inventar moda, e são essas modas aí que a gente vai querer ouvir. Eu falo que a nossa live hoje vai ser dividida em 3 grandes partes, então vocês fiquem quietinhos. Hoje é domingo, mercado está fechado, hoje é aquele tipo de live que tem muita coisa para aprender, e eu sou um deles que quero aprender aqui com o Ranudi. Quero mandar um querido abraço com muito carinho para o Alexandre, que é o filho do Marcelo, e que é sempre muito solícito, sempre ajudando o pai, ajudando tudo aqui a acontecer. Essa live foi possível também graças ao Alexandre. Então, Alexandre, obrigado e parabéns pelo pai, pelo paizão. Semana, Dia dos Pais. Podia ter feito essa live no Dia dos Pais, né, Marcelo? Eu virei avô, né, Baroni? Agora já sou avô. Pois é, pois é. O Alexandre me deu um piolho de um ano e 4 meses. Daqui a pouco ele aparece aí. Daqui a pouco ele invade. Então, por onde andava? Porque agora não andava, agora ele anda. Por onde anda o Marcelo Ranudi? Marcelo, seja bem-vindo, viu? O canal é seu, tá? Baroni. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com o teu público, que é um público espetacular, obviamente espelho do mestre, né? Todo público é espelho do mestre, isso é uma coisa que eu aprendi. E você faz um trabalho espetacular. Eu estava, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, estava dizendo que você é o guardião dos fundos imobiliários, é o guardião do bom comportamento desse mercado. Então, assim, é um prazer, é uma alegria e é um privilégio poder estar aqui com você, com o teu público. Bom, como todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe, você sabe, eu fiquei 2 anos na XP, montando lá as estratégias dos fundos imobiliários. Cheguei na XP, praticamente não tinha nada, tinha só uma iniciativa em cima de shoppings, mas ainda bastante pequena, e saí da XP em fevereiro desse ano, e tínhamos lá já sob gestão alguma coisa próxima de 7 bilhões. Então, foi um trabalho muito legal, foi um período extremamente gratificante, eu digo rejuvenescedor no espírito, e de muita energia. Foi muito energizante, realmente é uma empresa que está em pura efervescência, tudo acontece na XP e em prazos muito curtos de tempo. Então, para mim foi um prazer, foi realmente uma experiência espetacular. Mas chegou fevereiro, né? Fiz 61 aninhos de idade, né? E para mim estava na hora de voltar para minhas origens, a empreender, voltar para o que eu fiz a minha vida inteira por 40 anos, né? Que é produzir, empreender e gerar meus próprios negócios, meus próprios ativos, e foi para isso que a gente voltou. Muito bem, fevereiro veio, falei, deixa começar a planejar aqui a vida daqui para frente, e de repente aparece uma pandemia, né? Mas olha, Baroni, se eu for sincero com você, foi um período em que esse recolhimento me trouxe a capacidade de sentar no escritório, no meu escritorinho, pensar, botar as coisas, escrever com a mão, né? Quais eram as estratégias, como fazer. E aí, até com a ajuda de algumas indicações da própria XP, eu fui buscar um parceiro, uma empresa que fosse uma asset, que já tivesse lá os seus registros na CVM e que pudesse me dar todo esse aparato, né? Esse arcabouço, né? Esse arcabouço que eu não queria ter. Não queria começar uma empresa montando todo esse back-office, enfim, esse arcabouço que não é fácil, é muito trabalhoso. E comecei a procurar e conversar com pessoas no mercado um pouquinho antes da pandemia, né? E essas conversas parece que foram virais, para repetir um pouquinho, fazer aqui uma brincadeira com as palavras, e
Graças a Deus, a gente teve conversas muito boas e terminei por vamos dizer assim, parcerar com uma asset estabelecida em São Paulo já há 16, 17 anos. São ex-diretores, vice-presidentes do Santander, chama-se Fran Capital. Então, na conversa com eles, nós decidimos montar uma nova asset, um novo CNPJ, que é o fruto da associação do Hanud com a Fran. E a asset ainda está em processo de registro, ainda está em processo de CVM, tem uma burocracia um pouco mais demorada do que o simples CNPJ, né? Mas estamos atuando, começamos a atuar com todo esse arcabouço, com os registros, com todo o regulatório já resolvido da Fran. Bom, estamos ainda na discussão de contratos, vendo o MOU, aquela história entre nós, aparece uma oportunidade. Por falar nisso, peraí, só um pouquinho. Como é domingo, eu posto tudo hoje aqui no programa. Primeira coisa, um forte abraço pessoal da XP, Pedro Carrais, querido amigo também, André Mazetti, os meninos lá fazem um bom trabalho lá na XP Vista, né? Mas agora, senhores, olha isso aqui eu quero dar como lição de vida. O que um sujeito, um jovem de 61 anos, quieto em casa, vai inventar moda? Olha a arte que esse rapaz fez, que vai mudar a história dos fundos imobiliários no Brasil. Agora, preparem-se, isso sirva de lição para todos que nos acompanham, inclusive a mim, que nunca é tarde, como diz o meu amigo Conejo, com 80 anos de idade. Então, com 61 anos, o que o Hanud foi inventar moda? Vai lá, Hanud, prestem atenção. Eu estou... Hanud? De resolvendo documentação, me liga um grande amigo, o Alberto Jorge Filho, que é da construtora São José, uma figuraça, quem conhece uma baita sabe, construtora, hein? Ímpar no mercado, uma figura incrível. Me liga e fala, Hanud, vem aqui que eu preciso te mostrar um negócio. Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vem o Alberto. Não, vamos que nós temos que ver, ele é uma figura, o carro dele não tem placa, todo mundo sabe, porque ele anda em São Paulo como se não houvesse semáforo, mão, contramão, fila de ônibus. Eu falei, mas não, tô passando aí, vou te pegar. Mas, não, pera, como assim eu tô passando aí para te pegar? Me pega, me põe no carro, sai desabalado por São Paulo e me leva aonde? Ver a fábrica da Ford do Brasil. Bom, um terreno, um complexo de 1 milhão de metros quadrados, antes do pedágio da Anhanguera, aqui do lado aqui de São Paulo, a 6, 7 quilômetros da Praça da Sé. Um ativo inimaginável, né? Como localização, como tudo, como infraestrutura, como tudo que vocês podem imaginar. Não vem aqui porque eu já comprei uma fábrica da Ford há uns 15 anos atrás, onde eu fiz um shopping da Moca. Shopping Moca era uma antiga fábrica da Ford. Pô, e tô sabendo que a Ford vai vender esse ativo. Falei, Alberto, você tá brincando, cara. Já ouvi falar que a Caoa tinha comprado, que não sei quem tinha comprado, que o chinês comprou. Não vai vender agora. Vai vender, vem olhar isso aqui comigo. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, quer saber? Se vai ou não vai, eu vou entrar nesse negócio de alguma forma. Ele tinha, a princípio, a ideia de fazer uma parte residencial, com power center, com um grande atacarejo. Ele tinha um monte de ideias, porque realmente o lugar se presta a praticamente tudo. É uma localização tão boa que realmente ela te dá margem para imaginação. Esse ativo jamais estaria à venda, né? Imagina. Hipótese, é um negócio... Quando eu olhei aquilo, eu falei, bom, agora você me acabou de tirar o sono pro resto dos meus dias, bonitão. Vamos lá ver o que você está arrumando. E aí veio com as ideias dele, eu falei, Alberto, cara, muito bacana o que você está pensando, mas isso aqui, vamos para o Arroz e Feijão, porque é o melhor site logístico possível perto de São Paulo. Não tem nada parecido com isso, cara. Né? Todo mundo falando de e-commerce, todo mundo falando de e-commerce, centro urbano, cai no seu colo 1 milhão de metros quadrados dentro da cidade. Não, com uma infra, com 3 entradas, com as pistas internas, toda a parte de hidráulica, de elétrica, de viário, de sistema de tratamento de águas, de esgoto, tudo instalado no estado da arte. Né? Aí eu olho aquilo e falo, Alberto, vamos fazer o arroz e feijão, porque se o arroz e feijão fechar a conta, aí a história é outra. Vamos fazer aquilo que não tem erro. Vamos por um complexo. Mas eu não sei fazer. Falei, então, dá licença. Agora entro eu. Bom, organizamos uma equipe de trabalho,
fizemos os estudos, fizemos todo o planejamento, e aí esse ativo veio a mercado como uma concorrência, pela CBRE. Só que a gente, como já tinha adiantado bastante, já tinha se antecipado nos estudos, tinha checado tudo o que podia fazer, o que não podia fazer, enfim, o que valia a pena aproveitar, o que não valia a pena aproveitar. E acho que foi esse o ponto, foi uma felicidade enorme. A gente conseguiu detectar que muito do que tinha ali era realmente extremamente utilizável com retrofit ou algumas coisas até da forma como estão. E conseguimos fazer um bid vencedor. E ganhamos a concorrência. Não aparecíamos nem entre os finalistas. Nosso nome não era nem cogitado, porque estava lá os nossos amigos, imagina, os Big Four, né? Sagrados do os Big Four, né? Os Big Four estavam lá. Estavam lá, meu, assim, com todos os canhões apontados para o negócio. Mas eu acho que a gente, até por ter entrado na filigrana do projeto, ter entendido o que dava para aproveitar, conseguiu pagar mais pelo terreno, porque eu vou gastar menos na obra. Esse foi o ponto. Esse foi o pulo do gato. Esse foi o pulo do gato. Eu brinco, né? Eu tenho conversado agora, depois que saiu a notícia e tal, todo mundo está sabendo, a gente começa a falar com todo mundo. Eu briguei outro dia até o mesmo, cara, como é que vocês fizeram isso? Como é que você... Não, a gente foi lá, a gente está acostumado a trabalhar sem dinheiro, está acostumado a trabalhar, tirando leite de pedra, né? Eu falei assim, numa briga entre o pitbull daqueles, bombados e o vira-lata, quem ganha? Todo mundo, tem que ser o pitbull. Eu falei, não, é o vira-lata, sabe por quê? Porque ele foge. Então, nessas horas, o melhor é aquele que se esconde, que foge, cara, que acha um esconderijo na rua que ninguém sabe que tem, né? E aí os vira-lata aqui conseguiram. Então vamos fechar aqui. Você falou da sua volta, você falou da gestora, Fran, que vai começar a aparecer aí agora. A nova gestora, o novo vai chamar Áurea Asset. Áurea Asset. Então, Hanud, Áurea Asset, Parque da Ford que vocês compraram, e agora o que interessa para todos nós aqui, vai virar fundo imobiliário essa brincadeira? Com certeza vai virar fundo imobiliário. Já estava com o botão aqui, ó, de encerrar o broadcast. Se você não falasse que isso era fundo imobiliário, eu já ia... Uma ousadia, viu, Maroni? Tem mais uma ousadia, porque hoje nós não temos fundos de desenvolvimento, né, em profusão como temos os fundos de renda, né? Ou seja, os fundos de desenvolvimento hoje são muito... Ainda o mercado estava todo olhando para os ativos prontos que estavam com bom preço, né? E, obviamente, se direcionou com fundos de renda. Os fundos de desenvolvimento permaneceram os tradicionais, os importados, que têm dinheiro captado para longo prazo, etc. Mas nós, tupiniquins vira-latinhas aqui, temos a iniciativa em cima de captação de dinheiro para desenvolvimento razoavelmente tímida. E é um projeto tão grande, né, Hanud, que eu imagino que a gente aqui só está tendo um certo devaneio num domingo à tarde. Mas eu imagino que esse fundo ele tem característica, inclusive, de chamadas de capital, né? Você vai fazendo chamadas, vai integralizando. Exatamente. Né? Essa é a dinâmica, porque não dá para... Esse é um empreendimento, nós devemos ter lá alguma coisa em torno de ordem de grandeza, 400 e poucos mil metros de galpão. Tá? Será um dos maiores parques logísticos. 1 milhão de terreno e 400 mil metros de galpão. 400 e pouco, talvez. Então, só a título de comparação, né? O FIIB, que apesar de ser industrial, mas é um complexo logístico lá em Joinville, ele tem 300 mil de ABL, ou seja, ele é 100 mil a mais do que o FIIB, que já é um monstro, né? Eu tive Por falar nisso, eu não dei a credencial. Eu falo que currículo grande demais não é muito bom. O currículo do Marcelo Hanud eu vou sintetizar numa linha. Já conhece mais de 153 cidades, uma a uma, visitando galpões, uma a uma, né, Hanud? Conta um pouquinho dessa história aí. 40 aninhos de profissão, cara. 40 anos no mercado imobiliário, né? A gente tem a honra de ser parceiro de grandes fundos aqui no Brasil. A GLP, nós temos uma parceria num empreendimento com eles. Fizemos negócios com quase todos os fundos imobiliários. Mas na minha fase anterior à XP,
e muito como um estruturador de negócio, porque não há dinheiro de mortal que consiga acompanhar esses grandes fundos imobiliários. Então, a gente sempre se ateve a uma participação menor, uma participação pequenininha, a poder fazer jus e ter o privilégio de estar com eles nos grandes empreendimentos, né? Agora, perdemos a vergonha. E, Hanud, vai ser essencialmente, exatamente, vai ser essencialmente logístico. Essencialmente logístico, sem dúvida nenhuma. Já temos, quando saiu a notícia, vários inquilinos já nos procuraram, já estamos bastante adiantados na composição do mosaico de ocupantes. Tá? Existe já uma... Porque é assim como num shopping, você vai ter que ter um mix ali também, né? Exatamente, exatamente. E esse mosaico de ocupantes, eu chamo de mosaico porque é um quebra-cabeça onde você vai encaixando os inquilinos, mas já estamos bem avançados, Baroni. Assim, o site é muito bom, cara. É isso. O lugar seja, é muito bom. Aos seus 61 anos de idade, você me inventa um galpão aliás, um complexo logístico de quase 500 mil metros quadrados, numa área de 1 milhão de metros quadrados. Então, senhoras e senhores que nos acompanham aqui em pleno domingo, fica aí, então, a grande mensagem pré-Dia dos Pais, com o Hanud aí com 61 anos de idade, nunca é tarde. E isso é aquilo que a gente até conversou antes, né, Hanud? Eu acho que semana passada a gente falou por telefone. Eu falei assim, eu acho que o grande desafio das pessoas é ter alguma coisa que te tire da cama logo cedo, né? E você arrumou uma encrenca boa agora que vai te tirar da cama. Eu não vou para a cama. Tem isso também, né? Tem isso. Eu já não vou mais, agora eu fico a noite inteira namorando com ele. Né? O problema não é esse. O problema é que você arrumou aí, vamos falar, um sócio aí na construtora São José, que já não dorme há 30 anos. Então aí é uma encrenca. Esse não existe, cara. Esse é a maior figura do mercado, uma das pessoas mais incríveis, um time comercial, uma energia. Ele e o Mauro, o sócio dele, são dois contrapontos que acham o equilíbrio ideal no meio termo, sabe? É um negócio muito bacana. E estamos super felizes, está andando super bem, como eu te falei. Hanud, e você sabe no mosaico final de ocupantes. E você sabe que quando vocês estruturarem tudo direitinho, que isso tudo for via mercado, você vai ter sempre portas abertas aqui, para quando quiser falar, tá totalmente liberado, tá certo? Muito obrigado, Baroni. Então tá bom. Demais, cara. Vamos lá então agora entender um pouquinho o momento atual do setor logístico, né, Hanud? Você, nos seus estudos aí, não dá um passo maior do que a perna também. Então você tem que saber onde você está pisando. Hanud, eu quero agora entrar em vários temas e subtemas com você. Primeiro deles, parece que logística virou a modinha, no bom sentido, dessa pandemia. Por quê? Porque entrou comércio eletrônico, proximidade está próximo de centros urbanos. Você acha que isso era uma demanda reprimida, que a pandemia talvez só acelerou esse processo? Existe realmente um gap grande logístico de infraestrutura no Brasil? Que ponto na história a logística está no Brasil? Legal. Quando você conversa com outros mercados. Começo dizendo para você o seguinte: o nosso parque logístico hoje, acho que, vamos dizer, com as obras terminando até o fim desse, agora, agosto, a gente deve estar chegando em 18 milhões de metros quadrados de galpões logísticos galpões logísticos modernos, que atraem inquilinos com bom crédito, que atraem, enfim, o público que a gente quer trazer para os fundos imobiliários. Tá? Então, como o nosso universo, e eu acho que o motor da nossa indústria é o fundo imobiliário, eu estou me atendo a este universo que pode ser absorvido pelos fundos imobiliários. A gente tem alguma coisa, vai chegar em torno de 18 milhões de metros quadrados. Bom, isso não é 1/10 do que tem em Miami. Em Miami? Miami. Não é 1/22 do que tem em Chicago. Peraí, talvez vamos dar 1/30 do que tem em Los Angeles. Você está falando da cidade, detalhe, você não está falando dos Estados Unidos, você está falando da cidade. Da cidade. Tá? Então, para você ter uma ideia, é lógico que a economia americana é 25 vezes maior que a nossa, mas não podia ser o disparate entre o que tem de galpão e o tamanho das economias está completamente equivocado. Né? O valor de locação do metro quadrado nos Estados Unidos é alguma coisa em torno de $8. Olha, e aqui, hoje nós estamos falando em média, sei lá, 18, 20, alguma coisa assim, de galpões AAA. Então, se compararmos com os Estados Unidos, nós nem começamos. Mas não vamos para os Estados Unidos.
vamos aqui para a Argentina. A Argentina tem aproximadamente a mesma coisa de galpões que o Brasil tem. Tá? A Argentina tem talvez 15, 20% mais galpões AAA, porque na Argentina considera-se fábrica como galpão. Então, as estatísticas que a gente recebe de lá incluem as indústrias, assim como nós incluímos lá o Perini Business Park, de Joinville. Tá? Então, existe alguma distorção? Existe, porque lá as indústrias, a gente sabe que muitas das indústrias da América do Sul, principalmente automobilísticas, etc., foram se estabelecer lá. Então, aí pode ter. Mas a gente tem uma quantidade de galpões muito pequena para o tamanho do nosso território, para a nossa população e para o crescimento que a gente tem experimentado na nossa economia, desde o Temer. Isso começou a aparecer no Temer. Então, quando a economia começou a dar uma ajeitada, e eu estava em roadshow com o XPlog na greve dos caminhoneiros. Verdade, verdade. Lembra disso? Lembro disso. Foi recorde absoluto de captação, um dia antes da greve impulsionada. Lembro. 150 milhões. Isso era uma inimaginável. Né? Com a greve caiu para 360. O pessoal começou a tirar as boletas, né? Começou a tirar, começou a... Mas já foi também recorde de captação com metade da captação. Por quê? A gente falava muito enfaticamente, gente, este é o mercado imobiliário mais inexplorado. É o ativo mais resiliente, porque ele é pulmão, aquilo que a gente brinca é um pulmão. O galpão logístico, ele é onde reserva o oxigênio. Se esse galpão colapsar, é porque a economia morreu. Ele é quem segura todo o combustível de todo o mercado do varejo. E também agora do e-commerce. Hanud, tem muito caminhão que virou galpão, né? Você lembra que eu falava isso? É. O galpão do Brasil é a boleia do caminhão. O cara não tem centro de distribuição no Norte e Nordeste, manda de caminhão direto para já chegar nas lojas. Por quê? A economia fazia um efeito sanfona tão grande que a hora que você ia botar um CD lá, a economia encolhia, não valia a pena. Então, melhor mandar de caminhão. Com isso, você pegou exatamente o fio da meada. Por que está havendo essa revolução? Por quê? Está deixando de ser a boleia do caminhão. Então, primeiro lugar, tudo que tinha, né, nas lojas, que você ficava abastecendo loja, hoje não vai para a loja, vai para o galpão. Você não está com as lojas, não estava com as lojas abertas. Então, primeiro, um efeito de, vamos dizer assim, de cerceamento, de escoamento da mercadoria para o varejo físico. Aí teve que guardar onde? No galpão. O e-commerce experimentou em 4, 5 meses, 10 anos. O que está acontecendo com o e-commerce é uma coisa que a gente deveria estar experimentando nos próximos 5 a 10 anos. Concordo. Né? Com isso, também tivemos um acréscimo gigantesco na demanda dos galpões. Não só nos galpões grandes, nas grandes naves, né? Porque virou o grande pulmão para mandar para os pequenininhos de last mile, né? Como para os próprios galpões de last mile. Né? Pausa, então, pausa, Hanud, pausa. Então, vamos lá. Eu não quero ficar tratando do fundo A, do fundo B, do fundo C, do gestor A, porque não é o nosso foco aqui. Não. Mas você, então, não se surpreende com essa quantidade de emissões que estão vindo e o logístico puxando a fila claramente. Isso, na verdade, é só um reflexo do viés macroimobiliário que está se desenhando no Brasil. Não tem nada de errado nisso. Não estamos falando de fundo A, B ou C, certo? Sem dúvida nenhuma. Isso já vinha acontecendo, Baroni. A gente já via os fundos de galpão crescendo e começando a ganhar notoriedade, porque até então era uma coisa razoavelmente desconhecida. E nós estamos falando em Brasil, né, Marcelo? Porque, Claro. Vamos lá, Hanud, não é esse negócio igual do AAA, do corporativo, que só está lá na Faria Lima, na JK. Eu preciso, aliás, até de galpão em Manaus, porque eu já fui várias vezes na Manaus, e tem franquia que não abre lá porque não tem como armazenar. Então o cara fala, não posso mandar.
Então, assim, você pegou mais uma vez no ponto, no fio da É que meu professor é bom, meu professor é bom. Os AAA estão em todos os lugares, Carbone. Você pega o complexo logístico que quando estava na XP nós compramos lá da Moura Recife. Recife, que é o estado da arte em termos de construção, em termos de administração. Então, não é como o prédio da Faria Lima. O AAA ele tem que ser AAA em qualquer lugar e ninguém vai hoje para um galpão que não é AAA. Se você quer um inquilino de qualidade com pedigree, você não vai conseguir tê-lo se não for um AAA. Então, é exatamente o que você falou. Aonde quer que ele esteja, ele tem que ter as mesmas características. Entendeu? Então, isso é fundamental. Então, ótimo, porque você sempre tem um ativo que está classificado, que está balizado por aquelas características que o tornam um AAA. Hanud, e essa ideia também de você ter um fundo como no próprio XPlog, de você desenvolver e já ter um chamado galpão especulativo, tudo, isso também é uma subestratégia que precisa, porque o timing tem que ser assim, né? Nem sempre um galpão desse você está vendo, então você tem uma demanda que você constrói, né? Sem dúvida. Até porque no especulativo você tem aluguéis melhores. E sim, quanto mais bem localizado o especulativo, menos compensa você fazer o BTS. Porque esse aluguel tem valorização constante. E o BTS você sabe que será aquilo e acabou. Então, se você está numa região hiperdemandada, você está louco para fazer as revisionais. Esse é o ponto. Então, o especulativo, na verdade, é o carro-chefe. O BTS é o transatlântico que te dá estabilidade. Então, este equilíbrio entre BTS e especulativos dentro de um fundo é fundamental. Então, no mercado pessoa física, que a gente acaba sendo mais rentista, as pessoas acabam demandando mais o BTS. Mas no mercado mais profissional é ao contrário. Eu queria ter mais especulativo e menos BTS. Melhor. Exato. Você vê o número de... Os grandes operadores têm pouco BTS. O BTS fica para os pequenininhos, menores, porque eles vão lá, pegam o contrato, descontam o contrato e fazem a obra. Entendeu? Então, o BTS, ele atende muito mais um segmento que é demandante do capital, do contrato, para poder gerar o capital para fazer o ativo. Então, olha só, né? Muitas pessoas nos questionam, né? Baroni, isso não é ruim, você gosta de fazer com desenvolvimento, a HGLG começou a mexer com isso, o XPLG mexendo com isso, né? Isso não incomoda, né? É justamente ao contrário, são os gestores encontrando valor para o cotista no médio e longo prazo, certo, Hanud? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E um outro ponto, Baroni, que é mais importante do que tudo. Hoje, você não tem mais ativo bom disponível para ficar tocando no fundo de renda. Se não desenvolver, não vai ter ativo. Este é outro ponto. Então, este é o amadurecimento do mercado. É o fundo imobiliário virando motor do desenvolvimento e virando renda. Se vocês não curtirem o vídeo depois dessa fala para o Hanud, eu desligo e vou embora e não faço mais live. É o que eu tento explicar para as pessoas. O fundo imobiliário é a força motriz. Daqui 10 anos, quando eu fico lutando aí, Hanud, para essa indústria crescer, é nesse sentido. A gente está na dor do crescimento. Vamos errar, vamos acertar, mas é isso. É isso que vai nos colocar lá na frente, né, Hanud? E aí, no mundo já maduro com os fundos imobiliários, estão 40 anos, os REITs americanos têm quase 50 anos, entendeu? É isso, o fundo imobiliário, ele é o motor, ele produz, estabiliza, aluga e vai para a renda. É um círculo virtuoso do fundo imobiliário. Então, não existe fundo imobiliário de renda se não tiver o FII de desenvolvimento. E quando a gente entra neste ciclo, é um ciclo virtuoso. E é por aí que a gente está começando a amadurecer. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de, na XP, num fundo de renda, fazer o Leroy. Sim. Que foi espetacular. Hoje eu passei vindo na Bandeirantes, vi aquela obra. Cajamar, né? Cajamar. Cajamar. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que, obviamente, hoje estou muito motivado, energizado pelo desenvolvimento. Hanud, eu vou mudar um pouquinho o assunto, mas só me responde sim ou não. Cajamar é a Faria Lima dos galpões logísticos? Sim ou não? É uma das Faria Limas. Queria que você respondesse sim ou não. Pô. Então vamos lá. É uma das Faria Limas. Ó, desde o primeiro...
Você não pode esquecer a Dutra, você não pode Eu esquecer Anchieta, você não pode esquecer, mesmo a BR-116 aqui antes do Rodoanel, são todos lugares prime. É que Cajamar caiu vamos dizer assim, não é só no gosto, assim, o jargão começou a falar muito de Cajamar, mas obviamente, jamais desmerecendo Cajamar, hipótese alguma, claro. mas eu estou dizendo, é tão bom quanto Dutra, é tão bom quanto BR-116, é tão bom quanto a Castelo Branco. Atenção, fofoca, Castelo vai ter mais uma pista. Espetacular o que vai acontecer na Castelo. Atenção, tá? Então, cara, é assim, nós temos várias Faria Limas, né? Graças a Deus. E entenda que os galpões também precisam estar localizados, Baroni, estrategicamente nas regiões norte, sul, leste e oeste da cidade. Né? Não adianta ter só em Cajamar que você não vai atender a Zona Norte. Não chega, né? Tá certo? Então, é isso. A gente tem 4, 5 vias que chegam em São Paulo que são absolutamente prime, não tem o que falar. Certo. Hanud, pode falar assim, a Faria Lima para cima da Juscelina ou para baixo da Juscelina. Exato, eu queria brincar com você, né? É pegar o Itaim ali, sair pegando aquelas ruas ali, as Amauris da vida, né? Tudo tem. Mas é uma Faria Lima, sim. Pronto. Com certeza. Hanud, como eu falo, aprender com você é uma coisa sensacional e todo mundo tem certeza que está aprendendo. Eu quero daqui a pouco te ouvir um pouquinho sobre galpões industriais, daqui a pouco a gente fala, só que agora nosso papel aqui também é educativo, não é verdade? E nós precisamos agora ver o outro lado da moeda. Quando, assim, um fundo anunciou uma compra de um galpão, ou a gente está vendo algum galpão, etc., você vai lá e olha no Google Maps, aí você tira o zoom, é um galpão bacana, mas aí você tira o zoom, você vê lá 1 bilhão de metros quadrados de área verde em volta. E na minha cabeça, voltando aí às origens, a gente fala, o imóvel você tem que tomar cuidado com a replicação. Se você tem potencial para construir um do lado do outro, sempre você tem que tomar esse cuidado. Hanud, agora fazendo ao contrário. Tem um risco adicional também naqueles fundos que tem aqueles galpões que você olha em volta, tem um potencial construtivo absurdo. Canavial. Eucalipto. Aquilo ali pode virar... Área rural, totalmente cercado de área rural. É um risco. É um risco, claro que é a barreira de entrada. Tudo na vida é barreira de entrada. Se você pode, do ladinho teu, ter um outro galpão, sem dúvida é um risco. Mas vamos entender por que aquele galpão está ali. Este é o ponto. Então, se ele tem um contrato de BTS, menos mal, o cara vai ficar mais tempo, você tem uma barreira, vamos dizer assim, contratual contra a concorrência. Você está lá, está estabelecido, como uma grande boa empresa, com crédito bom, você está tranquilo por um grande período de tempo. Tá certo? E na hora da renovação, você não vai ser besta de querer meter um aluguel lá em cima, senão o cara faz do lado e aluga para o teu inquilino por um preço competitivo. Então, você tem que ter noção de mercado e trabalhar muito bem os seus contratos de locação, trabalhar muito bem essa dinâmica de reposição de inquilino para não ficar dando margem para a concorrência derrubar mais 100 mil metros de canavial e fazer e a construção é rápida, né, Hanud? A construção de um galpão é muito rápido. É muito rápido. Então, é o tipo do negócio que é o seguinte, entenda que você está numa localização secundária ou terciária e que o teu inquilino está ali por uma necessidade geográfica. Exemplo clássico, quando nós compramos o galpão do Dia em Ribeirão Preto. Canavial para todo lado. A única diferença é que já tinha um conjunto de Minha Casa Minha Vida encostando. Então, opa, já tem valor o terreno. A cidade já está abraçando. Já está chegando. Mas esse lugar onde o galpão do Dia está é absolutamente estratégico em termos de distância para cobrir tudo que vai em São Paulo, de Americana até o sul de Minas, até Uberlândia e Uberaba. Tá? Então, esse galpão estava ali por uma razão estratégica importante. É lógico que ele podia construir do lado, esquerdo ou direito. Zero de problema. Mas o cara está satisfeito, ele pagando um aluguel justo, um aluguel equilibrado, ele não vai ter por que construir um galpão AAA no vizinho para mudar, tem o transtorno da mudança, tem, enfim, todas as coisas que não são tão triviais assim. Né?
Hanud, muita gente nos assistindo, em nenhum momento recuou, que o pessoal está adorando. Pediram para mandar um abraço para Luxemburgo, na Europa. Olha aí, ó. Tá vendo? Hanud para o mundo, Hanud para o mundo. Hanud, vamos falar um pouquinho de industrial? Só que eu queria te ouvir sobre dois prismas, aliás, 3 prismas. Aquele galpãozão industrial clássico mesmo, aquele pesado, né? Aquele que a gente vê dentro de alguns fundos. Pela sua cara aí, realmente, eu já entendi onde você quer chegar, porque você fica mais na mão do locatário do que do inverso. Mas eu queria também te ouvir aqueles galpões industriais modulares. E o outro prisma que eu queria olhar e conversar com você é que esse setor ele é muito mais sensível à economia, né? Economia boa, voa. Economia ruim, sofre mais do que todo mundo. Então, queria te ouvir agora, é hora de eu cruzar os braços e aprender mais aos grandes parques industriais, as grandes fábricas, etc. Nesse caso, você tem as grandes empresas multinacionais que rarissimamente eles não detêm o ativo. É muito difícil você ver uma grande empresa, uma grande indústria multinacional, que ela não seja detentora daquele ativo. Porque ele é tão específico, ele é tão customizado, ele serve só para aquilo que o cara vem, compra o canavial e faz a fábrica dele. Entendeu? Então, assim, não existe muito... Você não vai encontrar... Não, e detalhe, Hanud, como se diz, conversa de barzinho agora aqui. E isso é uma baita estratégia imobiliária, né? Porque ele contrata um monte de gente, da região, a cidade abraça o imóvel dele, se ele quiser sair daqui 20 anos, né? Ó, e tem um grande player educacional que faz muito disso. Muita gente acha que o negócio dele é escola, e não é, o negócio dele é imóvel, não é? É lógico. É lógico. Esse cara, ele estabelece a indústria dele ali, é que a cidade cresce em torno dele. Você pega o eixo da Anhanguera, olha o eixo da Anhanguera em São Paulo, você vai ver só indústria, todas elas de dono de matriz, de multinacional. Então, na grande indústria, esse cara que tem um rating quintuple A, não é nem triple A, esse cara tem o imóvel dele, tem a planta dele, é estratégica para ele, custou muito barato na época, não tem sentido para ele ficar na mão de um aluguel para uma indústria pesada. Tá? Então, os grandes não vão ter, você não vai ter oportunidade de fazer uma indústria para esse cara. E às vezes essa indústria, Hanud, ele faz esse contrato porque ele também está precisando como uma operação de crédito, né? O aluguel entra para ele como uma despesa financeira ali. Despesa, ele contabiliza isso como despesa, sem dúvida. Exatamente. Então, tem esse detalhe. Então, essas indústrias, como você está falando, elas são tão fortes que para ela é tão pequeno que ela faz do jeito dela. Como a gente fala lá no interior, sai na urina. sai na urina, exatamente. Boa, isso é bem mineiro essa, hein? Essa é bem mineira. Hanud, hoje é domingo e eu falei... Qual foi meu combinado com você, Hanud? O que eu falei? Fala o que você quiser, não foi? Liberdade poética. Liberdade poética. Hoje o Hanud é o dono da live aqui. Domingão, mercado fechado. Não tem o porquê da gente não ficar nem descontraído. Mas vamos lá. As grandes indústrias, Baroni, não vai ter esse apelo para o mercado imobiliário, né, para o fundo imobiliário. Aí você vai para as indústrias menores, para indústrias locais, regionais, você vai para indústrias nacionais de pequeno e médio porte, até um pouquinho, às vezes, maior que médio porte. Essa sim, esse cara ele não quer se descapitalizar. Então, algumas vezes você tem uma oportunidade de fazer um BTS para esse cara. Né? Você tem essa capacidade de fazer. Mas não é sempre, não é um business que no Brasil acontece corriqueiramente. Tá? Mas existe. Tá? Existe e assim, você acaba encontrando oportunidades para fazer isso. Aí você tem um outro segmento no industrial, tá? Que esse sim, é a empresa média, pequena, que ela vai para os condomínios modulares industriais, que, na verdade, estes galpões têm uma pegada logística que é adaptada para o industrial. Justamente porque se sai o industrial, você acaba tendo a possibilidade de abordar os dois mercados. Essa semana eu até fiz uma brincadeira, eu falei, mal comparando, seria o equivalente a coworking, né? A empresa que está... Aí você chega lá, tem o operador
que atende toda a demanda que você precisa, assim como o Perini faz, a BPP faz, ou seja, você tem esse suporte. Mas aí, por outro prisma, né, Hanud, essa empresa ela tem uma linha de produção mais frágil e mais sensível à economia. Então, é meio ingrato, né? Isso é o que o Brasil que nós vivemos até hoje. Né? O Não Brasil era para ser assim, né? Ou fala voo de galinha, ou sanfona, ou seja lá o que for. É o Brasil que, quando o cara conseguiu estabilizar, conseguiu ganhar mercado, está ganhando margem no produto dele, fala, pô, vou para uma instalação mais moderna, mais bem equipada. Ele vai, fala, quero, vou. Aparece um escândalo daqueles bacanas, aparece uma maluquice dessas que a gente cansou de ver, e aí o business do cara sofre, e esse cara, todo o ímpeto de desenvolvimento que ele tem, de empreendedor, que o brasileiro é empreendedor, toda essa vontade de fazer, muitas vezes é abafada por esse efeito sanfona, pelos voos de galinha que a gente tem. Então, tudo que é relacionado à indústria no Brasil realmente sofre muito com essa característica. Seja a própria indústria, seja o galpão que abriga a indústria, seja o mercado de crédito para essa indústria. Então, quando você olha, esse é um ambiente ainda muito sofrido. Esse é um ambiente que ainda realmente luta. São heróis. Eu falo que são heróis da resistência. Você tocou no BDP, eu estive lá com o Borim várias vezes. É um estado da arte o que ele faz, de infraestrutura, de atendimento. Ele é um obstinado. A palavra é essa. Assim como o Perini, né? Assim como o Perini começou antes. O Perini eu conheci logo no começo. Marcelo Xará, que toca lá, é um gênio, conseguiu fazer daquilo. Mas o Sul tem uma característica um pouco diferente. Você consegue aglutinar complexos logísticos. Aqui a gente tem uma coisa muito mais difusa. Você vai para a região de Jaguariúna, você vai para a região da Dutra, você vai para a região da Dom Pedro, você tem um mix espalhado de indústrias. No Sul, o pessoal se concentrou mais nas regiões, vamos dizer assim, próximas a Porto, próximas às rodovias, e aí você consolidou de uma forma um pouco mais fácil. Tá? Aqui é mais sofrido, por incrível que pareça. Certo. O pessoal falando que é a melhor live de todas. O Hanud o Hanud, ele tem um carisma, um negócio que é fantástico de compartilhar. Fala com gosto, então fica mais fácil. Eu sou apaixonado, né, velho? Não tem jeito. Pois, não tem Adoro jeito. o tema, cara. E assim, quando eu vou visitar o Perini da vida, quando eu fui visitar o Borim, ainda quando na XP, cara, dá vontade de você pegar esses caras e abraçar, porque são heróis. São realmente... Eu falo que é quem faz o Brasil. É o Brasil. Esses caras Eu comparo esses caras aos nossos esportistas que treinam descalços e ganham as medalhas de ouro. Esses são esses caras, entendeu? Tenho uma profunda admiração por eles e somos sofredores e sofrem quando eles sofrem, não tenha dúvida disso. Hanud, estamos perto de acabar. Legal. E você deu uma aula do que você fez, do que você vai fazer, do mercado logístico, falou de industrial, mas eu não poderia encerrar essa live. Eu sei que algumas pessoas, quando a gente fala do tal do novo normal, elas se arrepiam. E eu concordo, porque acabou ficando uma expressão até difícil. O jargão, você usou o termo correto. Mas existe um novo imobiliário que está surgindo. A turma da arquitetura está falando muito disso. Eu fiz uma live semana passada com o pessoal da Brei. Não sei se você está sabendo, eles estão construindo aquele projeto Biotic aqui em Brasília, do lado, que vai ser, eu até brinquei, ele não vai ser gestor, ele vai ser prefeito, até brinquei com ele. E eu sei, Passarinho Verde me contou que você está envolvido aí com uma turma da pesada que está redesenhando o novo imobiliário. Então, eu queria que você falasse que vai desde hotel, shopping, até casa de comerciais. Prédios comerciais. Até o logístico com 2 andares. Mas vamos lá. Então, a pandemia resolveu despertar nesse pessoal a criatividade que estava acruada há anos. Vamos lá. Baroni, eu vou fazer aqui uma analogia que vai dar uma visão, cara, do que está acontecendo, para depois a gente eventualmente entrar um pouco no detalhe. Pensa aqui comigo. O que aconteceu com os supermercados no passado? Antes da epidemia, antes da pandemia, do pandemônio, da coisa qualquer. No passado, o que aconteceu com os supermercados? A gente ia para o hipermercado.
a gente fazia a compra do mês. Você ia, as redes tinham prazer em anunciar uma loja maior que a outra. Tá certo? Tá Então certo. era o Jumbo, era não sei o quê, era aquelas mega, era o hipermercado. Tá? Fechou. Guarda aí. Mercados. O que aconteceu com as academias de ginástica? Era companhia atlética, as grandes sedes gigantescas. Você andava, atravessava São Paulo para ir lá na Runner, na companhia atlética, enfim, na Reebok, bonitão, né? O que aconteceu com esse pessoal? Virou bairro. Você anda num quarteirão hoje, você tem 2, 3 academias. Você anda num quarteirão, você tem um dia por cento, você tem um pão de açúcar, você tem... Virou tudo loja menor, descentralizando, trazendo agência bancária. Agência bancária. Então, o que foi acontecendo no mundo? A gente não foi percebendo. O mundo já vinha antes da pandemia caminhando em alguns segmentos, principalmente o de serviço e alimentação, para regionalização. É isso que vinha acontecendo. Essa pandemia vai fazer com que esse processo seja acelerado à 10ª potência. Então você, em vez de sair da Zona Norte para ir na Zona Leste e trabalhar no teu escritório matriz, hoje o cara fica no home office? Não! Home office funciona para muito pouca gente, só para quem tem um escritório dentro de casa, não tem filho não está sem aula. Home office funciona como um paliativo para 20%, 15% das pessoas, 80%, cara, não tem um lugar em casa para fazer o seu trabalho adequadamente. Então, escritórios, a minha opinião, nós vamos ter um processo de descentralização. Nós vamos ter uma expansão das redes de coworking. Você vai ter coworkings, assim como tem academia de ginástica, assim como tem supermercado. Então, você vai estar perto da tua casa e você vai trabalhar numa posição flexível dentro de um coworking. Vai vir almoçar em casa a pé, vai para a academia a pé, vai para o supermercadinho lá, o pequenininho a pé, e nós vamos reconstruir essa grande célula ineficiente, que são as cidades, as metrópoles, em bairros novamente. Esta é a tendência. É você e o logístico dentro da cidade dando suporte para irrigar tudo isso. E aonde você... Olha, o last mile vai passar a ser subsolo de supermercado, subsolo de prédio comercial. Que hoje você não tem... Você tem 2 ou 3 andares no JK o Iguatemi, JK e Iguatemi, que estão desocupados. Você imagina um last mile ali, das próprias lojas e de terceiros e de outros. Então, Baroni, o que vai acontecer, cara, eu falo meio apaixonado pelo tema, porque isso vai ser extremamente saudável. Nós vamos ter uma descentralização de todas as operações, trazendo mais qualidade, trazendo menos tempo de deslocamento. Você vai trabalhar no teu cowork, que está 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras da tua casa, você vem almoçar em casa, ou você vai almoçar naquele restaurante do bairro, gostoso. Então, nós vamos ter uma fragmentação desta metrópole em bairros que serão autônomos, autossuficientes. E aí, aquela história da cultura das empresas, mas o escritório... Sem dúvida, também é verdade. Um dia por semana, você vai para o escritório central. E aí, aquele andar vai ficar fazendo rodízio. Entendeu? Então, você vai encontrar a tua turma, o pessoal com quem você precisa se relacionar, fisicamente, mas com dias. E você está envolvido aí com um grupo de profissionais, arquitetos, etc., que estão já trabalhando nisso para os novos prédios comerciais. Como é que eles serão? Quando você, esse dia ou estes 2 dias, seja lá, o dia que você for para este escritório, lá você vai resolver toda a tua vida. Você vai levar o cachorro para deixar no pet shop, você vai pegar suas compras que chegam do supermercado, você vai ter serviços como, como é que chama de nenê? Oh, meu Deus do céu. Creches infantis. Você vai ter no complexo, você vai ter no quarteirão, você vai ter a tua vida. O dia que você tiver que sair de casa,
você vai ter o prédio comercial vai resolver a tua vida e não ser um problema na tua vida. E esta é a demanda que está vindo hoje de toda a massa que trabalha nas grandes corporações. As grandes corporações estão trazendo isso para os arquitetos. Então, os prédios comerciais serão verdadeiros centros de solução de problemas da empresa e do indivíduo. Isso vai ser muito legal, cara. O Ranoldi. Então, isso falando de prédio comercial. Aí você vai ver hotéis, shopping, vai ser incrível, cara. Eu acabei de ler aqui. Primeiro, o pessoal falando já para marcar até outra live. A gente está com o pessoal que está nos acompanhando desde o começo, não saiu. E o pessoal brincou aqui, que falou que o nome do fundo, o ticker do fundo vai ser HNUD11, HNUD 11. E apoio, tá ganhando tração aí. Ranuldi, então quer dizer que o shopping também vai se convergir para isso? Talvez... O shopping vai ter as suas funções expandidas. Ele já vinha, Baroni, sendo muito mais um centro de entretenimento, de alimentação, de encontro. É a Praia do Paulistano, no caso de São Paulo. Ele não vai deixar de existir. As lojas vão mudar o perfil. Já tem uma rede de lojas aqui em São Paulo que tem 40 lojas, que são lojas completamente adaptadas ao modelo de compra remota, e-commerce. E ela está com a vitrine no shopping. É uma loja de roupa feminina. Estão crescendo. São os caras que mais crescem e mais rentabilidade tem hoje no mercado. Então, hotel também muda. O shopping vai expandir suas funções. Você vai ter um coworking dentro do shopping. Você vai ter um depósito de e-commerce de last mile no subsolo. O supermercadinho, a academia, o negócio para fazer exame. Entendeu? Então o shopping deixa de ser shopping, ele é um living. Entendeu? É uma coisa que vai abranger muito mais. Então essa história que o shopping vai acabar, mas nunca. Entendeu? Não vai, porque ele é uma praça. Antigamente, quando eu tinha 10 anos de idade, a gente ficava na praça andando, não ficava no interior? Meu pai, Ranuldi, como eu falei, domingo pode tudo. E meu pai falava que antigamente os rapazes ficavam ali, não é? Footing. Chamava footing. Os homens rodavam de um lado e as mulheres do outro. Cara, isso aí, tá vendo? Ranuldi! Nada mudou, só mudou de nome. Coworking. Há quantos anos existem as clínicas de médico compartilhado? Já era coworking há 30 anos. É só uma releitura, uma adaptação ao momento, uma forma moderna e organizada de se fazer aquilo que já está no nosso instinto. O ser humano é um ser gregário, ele quer estar perto, quer estar junto, mas dentro da conveniência e não da obrigatoriedade. O pessoal fala, eu olhava aquelas lajes de 2.000 metros com todo mundo assim, cara, aquela gritaria, eu falo, cara, isso aqui não é engajamento, isso aqui é engranjamento. É engranjamento do ser humano, cara. Entendeu? O cara ficava até 10 horas da noite, esse cara está engajado. Não, ele está engranjado, bicho. Entendeu? Então, é isso. As pessoas estão trabalhando com mais qualidade quando elas estão felizes. E dentro da conveniência e da comodidade delas. Hotel muda também, Ranuldi? Pra caramba. O hotel, veja, o nível, a quantidade... Você percebeu, eu não precisei ir aí para Goiânia para a gente fazer a nossa live. Então, as viagens vão diminuir substancialmente, vão diminuir porque as pessoas perceberam, as empresas perceberam quanto se gastava desnecessário. E quando for, este hotel tem que estar equipado para poder oferecer para esse hóspede um aparato diferente. Um aparelho, né? Um aparelho. Totalmente. Esse hotel vai, por exemplo, ter as salas, um coworking embaixo, que o cara pega uma posição flexível ali também. Então, ele vai ser um outro hub de coisas não só de hospedagem, mas relacionadas ao trabalho. Que vem coworking, alimentação, a própria salas para o cara poder, naquele dia que ele encontra as pessoas, fazer lá. O hotel não precisa necessariamente ter a função de hospedagem para ganhar dinheiro. Ou só de hospedagem, desculpe. Só de hospedagem para ganhar dinheiro. Então, também vão mudar. É lógico que você tem hotel business, você tem hotel AAA, como os grandes hotéis, e os resorts. Cada um é um bicho completamente diferente. Certo. Eu acho que os hotéis com quartos maiores vão passar a ser residências também. Ou seja, é o residencial para renda.
que vai pegar 2/3, 1/3, sei lá o quanto, mas vai pegar um percentual. Ronaldo, você sabe que eu falei isso brincando outro dia aqui em casa? Eu falei, depois que meus meninos casarem, sair de casa, eu falei para minha esposa, falei, meu sonho é morar num hotel. Claro! Porque não precisa limpar. Não, imagina que delícia. Você vai morar no Hyatt 6 meses, depois você vai para o Hilton, depois você vai para o Sheraton, depois você vai para o Four Seasons, e todos com o seu residencial. É isso aí. Cara, animal. Você tem tudo que precisa. Aí você vai pela conveniência do local, você muda os ares. Isso é bom. Isso é bom para o relacionamento interpessoal. Os filhos já estão criados. Você pode morar perto dos filhos quando estiver estudando aqui. Mora depois que está casando ali. Exatamente. Então, o hotel deixa de ser hospedagem de viajante para ser hospedagem de todo tipo e natureza. Tá? Para negócio, para trabalho, para moradia. Então, é isso que vai acontecer. Vê o sucesso que está sendo os residenciais para renda em São Paulo. Sim. Tá crescendo muito. Está crescendo muito. Está crescendo muito. A JFL está fazendo um trabalho incrível, está com valores de aluguel melhor do que o comercial. Sim. Ranucci, vamos fazer o seguinte? Você promete voltar, e quando você voltar, você traz a tropa da gestora, da construtora São José. E aí a gente faz um outro bate-papo aqui para você falar um pouquinho mais. Eu vou trocar o nome da live, viu? Não é professor Baroni recebe Marcelo Ranucci. Eu vou colocar aluno Baroni, aprendiz Baroni recebe professor Marcelo Ranucci, viu? Obrigado, viu? Gente, Baroni, te agradeço imensamente a oportunidade. Eu queria te lembrar o seguinte, a primeira vez que eu falei numa live na minha vida foi com você, pelo XPlog, quando nós fizemos o início da captação do XPlog. Logo quando terminou, você gentilmente me deu a oportunidade de falar sobre o trabalho da captação e os ativos que a gente estava comprando. E hoje, meu retorno está sendo marcado e fiz questão que fosse assim com você, porque quando a gente entra pela porta da frente e por quem, só pelo nome, nos dá o aval que você dá, é um caminho enorme que você adianta para a gente, você ajuda demais. Então, queria te agradecer, quero dizer para você que, em primeira mão, os próximos movimentos você vai saber, não parou aí não. Aliás, eu diria que temos surpresa muito em breve. Então, quando tiver, traga todas aqui para a gente, que o pessoal gosta de te ouvir. E pode trazer, por favor, leve o meu convite ao pessoal da gestora, ao pessoal da São José. Você sabe que quem você trouxer aqui será bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, querido. Grande abraço para você e para todos que me aguentaram. Um abraço para o Alexandre. Como é que é o nome do netinho? Alexandre. Alexandre também, então Alexandre? Tem 1 ano e 4 meses. Então, Alexandre. Melhor do mundo. Eu falo para os meus filhos o seguinte, Baroni, essa você pode falar para os teus. Se eu soubesse que ser avô era tão bom, eu só tinha sido avô, para que ter filho? É isso aí. É isso aí. Então, adiantando aí já para o domingo. Eu digo que neto é que nem fundo imobiliário, é ter os prazeres sem as dores do parto. Boa. Ranucci, então, feliz Dia dos Pais adiantado já para você. Obrigado, feliz Dia dos avós. E é isso aí. Ranucci, eu não sei como te agradecer. Obrigado de coração. Imagina, eu te agradeço de coração por tudo, Baroni. De coração. O trabalho que você faz pelos fundos imobiliários, você é o guardião. Você ainda faz parte da Liga da Justiça. Não, imagina. O importante é que nós somos juntos. O mercado de fundos imobiliários está crescendo junto. Com erros e acertos, aos trancos e barrancos, mas nós estamos crescendo junto. Então, o importante é isso. Essa unidade que você deixa esse legado para todo mundo, que a gente vai fazendo esse trabalho junto, que começou lá atrás com tantas pessoas que estão até hoje aí, tá? Então, eu sempre gosto de trabalhar com essa mentalidade, com esse foco, tá bom? Boa semana para todo mundo. Ranucci, obrigado. Volte, tá bom? Volte. Eu sei que quando você voltar, as novidades vão ser maiores ainda, tá bom? Se Deus quiser. Um abração, querido. Um abração. Obrigado.